computador. It's time! Começou a aula eletromagnetismo. Deixa eu botar aqui, botar em apresentação para vocês. O alerta de segurança, caguei. Cancelar. Bom, enfim, vamos lá. Como a gente havia falado, comentado, trabalhado na semana passada com relação ao conceito de eletromagnetismo, eu procurei algo mais visual para a gente poder desenvolver, tá? Mas, antes de mais nada, eu só vou dar uma repassada rápida. Se vocês conseguirem ouvir o vídeo que eu vou passar agora, ótimo. Se não, tudo bem, não tem problema. Eu mando o link para o grupo, que seria a segunda coisa que eu ia pedir para vocês, tá? Se vocês puderem mandar aí pelo chat, alguém criar um grupo, tá? Quem puder criar um grupo, e aí for incluindo o pessoal pelo link, botar o link aqui naquele chat de conversa, bota o link lá e aí o pessoal vai entrando, a gente monta um grupo de eletromag, tá? E aí nesse grupo fica mais fácil da gente se comunicar, falar, eu passar material para vocês, vídeos, exercícios, tá? Torna a comunicação mais rápida. Por exemplo, igual hoje. Agora à tarde eu fui mexer no Zoom, fui entrar pelo link que mandei para vocês mais cedo. Quando eu entro, o negócio da buga. Eu tenho que enviar um outro link, tá? Na correria. E aí, assim, provavelmente algumas pessoas vão ficar prejudicadas, porque se elas não viram e não viram no e-mail, tentaram e não conseguiram, provavelmente acharam que a aula bugou, tá? Bom, rapidão. Aqui no quadradinho está dizendo assim, ó, o termo magnetismo resultou do nome Magnésia, que é a região da Ásia Menor, Turquia, né? Na verdade, estava esquecendo qual era o nome do local. O pessoal diz Turquia, mas às vezes fala Grécia, porque, na verdade, a Ásia Menor acaba se confundindo ali. Não era uma coisa muito Turquia somente, não, tá? Se vocês forem olhar em algumas literaturas, fala que é Grécia Antiga, uma cidade da Grécia. Devido a um minério chamado magnetita, tá? Imã natural, imã é ótimo. Imã natural, com a propriedade de atrair objetos ferrosos à distância sem contato físico. Isso eu falei na semana passada, comentei um pouquinho. Aqui, ó, Greece, olha só. Falou lá pela Turquia, né? Ó, aí tá indicando aqui, ó, mas aí mostra um mapa enorme aqui da onde ficaria a região de Magnésia, tá? Professor. Oi. Você está dando prosseguimento? Porque está na tela inicial ainda. Ainda está na tela inicial? Não passou para vocês? Não mudou? Não. Sério? Mudou não, mestre. Espera aí. Está na capa. Mudou para vocês agora? Agora sim. É estranho. Em apresentação não vai, né? Vou tentar só mais uma vez para ver o que acontece. E aí, se não mudar, a gente volta. Ó. Habilitar o conteúdo externo. Ali a apresentação. Aí, será que não vai, não? Espera aí, rapidinho. Espera aí, segura o tchan. Tá aparecendo alguma coisa para vocês agora? Está no slide 2 ainda. Ainda está no slide 2. Slide 2. Não está aparecendo em forma de apresentação para vocês. Não. Tá, Não, então está vai nesse aparecendo na slide. tela do PowerPoint. Vai nesse slide mesmo. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para poder vocês terem uma visão geral. Ô, professor, se você for ali em apresentação, tá vendo? Se você for ali, será que não vai, não? O quê? Desculpa, fala de novo, que eu não escutei. Tá meio... Se você for ali em apresentação de slides, tá ali, ó. Exatamente onde eu fui. Você foi lá já, desculpa. Apresentação de slide, ó. Vou clicar, ó. Opa. Vocês estão vendo alguma coisa agora? Não mudou nada aqui. Ó. Nada. Então, viu? Tá dando bichado. Eu tava aqui, nessa página aqui. Bom, enfim. Aqui você, no caso, fala sobre o termo do magnetismo, sim, de onde surgiu. Aí mostra aqui pequenininho em verde o que seria a cidade de Magnésia na época, tá? Isso aqui é um mapa, uma parte do mapa da Grécia. Enfim, aí fala um pouco dos caras que mais se envolveram e mais se destacaram na área do eletromagnetismo, que foi Maxwell, tá? Que demonstrou
lá em 1864, que as forças elétricas e magnéticas têm uma natureza que depende do referencial, isso é importante pra caramba. Tanto que na semana passada eu falei, quem estava na aula, falei sobre a regra da mão direita, né? A regra da mão direita é um exemplo clássico disso, tá? Com relação à questão do eletromagnetismo. Que você tem um referencial, né? Você tem vetores lá, força, campo magnético e velocidade, tá? Que são vetores, e por serem vetores, naturalmente dependem de um referencial, tá? Aí, obviamente, cara, se vocês forem olhar com relação a Maxwell, tá? Ele desenvolveu as equações de Maxwell, tá? Que são as equações do eletromagnetismo e que relacionam e que provam, né, a formação da luz a partir do eletromagnetismo, a partir de forças eletromagnéticas, através de quatro equações básicas. Cinco equações básicas. Temos aí Faraday. O Faraday, se vocês hoje conseguem resolver um monte de problema na área de alta tensão, baixa tensão, alguns aparelhos que precisam ser isolados, ou até mesmo o conceito de eletricidade, como a gente conhece hoje, veio através desse cara aqui, Faraday, tá? Ele identificou a rotação do plano de polarização da luz quando era colocado num campo magnético. Olha que parada louca. Você tem noção que você estava em 1830, 1800 e alguma coisinha, bolinha? E tanto Maxwell, lá em 64, já relacionava a luz, a corrente elétrica, o magnetismo, como forças interdependentes, e Faraday, um pouco antes dele, já dava essa noção, tá? E graças a Faraday que a gente conseguiu chegar às usinas hidrelétricas. Senão, ainda teríamos nem usinas de calor, porque até as usinas de carvão, as usinas nucleares, usam o princípio básico de Faraday, né? Que é girar um rotor magnético, tá? E através daquele giro, você tem a circulação de corrente elétrica, né? Sendo ela ou alternada ou contínua. A gente vai falar um pouquinho, brevemente, mais à frente. Aqui eu posso até tentar abrir esse vídeo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Se eu conseguir, ou vocês conseguirem ouvir, já vai ser um ganho enorme, mas se não, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Tem uma musiquinha, vocês estão conseguindo ouvir, não? Não, está na tela do link ainda, sem vídeo, sem nada. Ah, peraí. Verdade, peraí, só um segundo. Deixa eu ver se, de repente, jogando para o vídeo, a gente consegue... Esse aqui? Deixa eu ver se é esse. Vamos lá, vê se vocês conseguem ouvir. Peraí. Agora está sem som. Estou ouvindo, não. Nada? Eu não ouvi, não, professor. Nada. Que loucura, cara. É porque tem que... Eu lembro que um outro professor também ia Sim. eu não sei se era nesse share screen aí, ou algum lugar, que ele tinha que compartilhar o áudio, entendeu? Compartilhar o áudio? Boa, hein? Peraí, você não sabia, não. Vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Opções de compartilhamentos avançadas. Somente participante por vez. Quem pode compartilhar? Somente participante por vez. Compartilhar os duplos. Apenas o anfitrião, todos os participantes. Áudio, por enquanto, está aparecendo, não. Peraí. Não. Peraí. Áudio. Será que no áudio aqui? Microfone, alto-falantes.
igual ao sistema de falante, teste de áudio falando no microfone, sair com o áudio do computador. Não. Configurações de áudio, espera aí. Áudio. Ajustar o volume do microfone. Os dispositivos, testar alto-falante, testar microfone. O volume agora tinha ficado bem alto, mas o som da gravação ainda não aparece, não dá para a gente ouvir, não. Tá. Espera aí. O seu microfone está bem alto agora. Né? Tá bem alto? Tá, eu botei bem alto tudo aqui. Processo automático. Compartilhar tela. Vamos lá. Modo tela cheia. Habilitar o controle remoto para todos os aplicativos. Modo... esse aqui era para ter feito. Compartilhar todas as janelas de um aplicativo. Mostrar todas as opções de compartilhamento. Cara, naquele vídeo lá em cima, lá, a conexão, será que ali no vídeo não tem como marcar uma opção de compartilhar áudio? No próprio vídeo que você está falando? Nessa opção de vídeo aí, será que não tem, não? Não, pior que não. Eu não me lembro em qual local que ele ia. Ele só falava assim, deixa eu marcar aqui o áudio. E aí marcava. Eu não sei se era nesse share screen aqui embaixo, alguma opção. Deixa eu ver aqui rapidinho. Oh, meu Deus. Não, ó, processamento de sinal, drive dispositivo automático. Ativado. Sei lá. Cancelamento de eco, não. Compartilhar tela, zoom, plano de gravação, perfil, estatísticas. Iniciar zoom ao iniciar Windows. Mostrar, interromper meu vídeo e áudio quando meu dispositivo estiver bloqueado. Bate-papo, reuniões. Ative os seguintes, não. Caraca, cara, não tá aparecendo nada pra mim aqui disso, não. Bosta voadora, cara. Editar imagem, perfil, marcar, não. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Será que é aqui? Não. Aqui, será que pede alguma coisa? Copiar link. Copiar, não. Deixa eu ver. Não tem som pra gente ainda não. Ouviu alguma coisa, não? Não. Que merda. Bom, mas vocês conseguem ver a imagem? A imagem que eu abri, que estou compartilhando com vocês do YouTube? Alô? A imagem, sim. Tá, eu abri a imagem toda na tela. Ela abriu para vocês? Sim, a imagem abriu. Tá, ok. Então, eu vou falando conforme for passando aqui, só para a gente ter um entendimento geral. Tá? Aqui, na verdade, ele está falando o quê? Ele está explicando com relação à questão do magnetismo, como que o homem, ao longo das eras, começou a perceber o efeito do magnetismo sobre determinados tipos de materiais. Aí ele dá um exemplo, por exemplo, da bússola e segue assim. Aqui temos um exemplo clássico de uma bússola, né? Uma bússola marítima. Vale a pena lembrar que os chineses foram os primeiros a entender e compreender como funcionava essa questão do magnetismo, não do magnetismo, né? Eles não entendiam o que era o magnetismo, pelo menos no início do processo. O que eles percebiam que quando eles botavam uma agulha ou um osso, né, que eles usavam muito, as mulheres usavam muito aquele para prender o cabelo, botavam uns ossos finos, tipo aquela varetinha de comer no japonês, esqueci o nome daquela. Enfim,
colocava aquele ossinho, então, conforme ela ficava esfregando aquele ossinho na cabeça, e aí, sei lá, se caía na água, acontecia alguma coisa, ele sempre apontava para algum lugar. Obviamente que isso aqui é uma situação hipotética, né? Poderia ser qualquer outra situação, um outro metal, alguma coisa que eles observavam, viam na prática, e através de observação, percebiam que o objeto apontava para uma determinada direção. E essa direção era muito, muito, muito mesmo igual, equivalente ao norte ao qual eles consideravam na época, que já conheciam os pontos cardeais, né? Já era conhecido há cerca de 2.000, 3.000 anos atrás, tá? Daí eles foram desdobrando o conhecimento. Aí, então, ano passado eu expliquei com relação à indivisibilidade do... Não existe monopolo magnético, né? Por mais que você divida o ímã em várias partes, você vai ter sempre o polo sul e o polo norte. Aqui está falando sobre William Gilbert, né? Que fala sobre ele já começa a entender essa questão do metal que era magnetizado, né? Esse metal que tinha propriedades, características, principalmente para a identificação de minerais como ferro, minerais magnéticos, que ajudou bastante até na própria avanço do ferro, né? Que a partir do momento que eles conheciam a magnetita, e essa magnetita, através dela, ele conseguia em determinadas rochas identificar como ferro, isso facilitou muito o processo de mineração. A engenharia começa a surgir aí, tá? E aí também surge a questão do polo sul e do polo norte magnético, que acabam afetando através do campo gerado pela Terra, pelo planeta Terra, né? Acaba gerando uma ionização tanto no polo sul quanto no polo norte. E essa ionização, quando ocorre no choque com ai, meu Deus, com as explosões solares, né? Que elas geram vários raios de íons, tá? Que se excitam nos polos, principalmente no polo norte, tá? Que se excitam junto com a camada de ozônio e o campo magnético, gerando o que a gente conhece como aurora boreal, tá? Aqui é uma explicação clássica, né, para vocês entenderem o conceito de atração entre polos magnéticos. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Tá? Deixa eu dar uma puladinha aqui. Aqui é um exemplo também, que foi muito utilizado antigamente para poder estudar o conceito de campo magnético, de eletricidade, tá? E como funcionava. Alô? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Qualquer coisa, só abrir o áudio, tá, gente? Quer perguntar, tirar dúvida. Aqui, ó. Deixa eu só começar aqui. Ó. Só um minutinho. Ó. Esse carinha aqui é um físico matemático, que é o Peter van Murchan, tá? Viveu entre 1692 a 1761, tá? Esse cara, ele construiu o primeiro aparelho capaz de armazenar carga elétrica. Pô, professor, como assim? Que a gente está falando de eletromagnetismo? Lembre-se, todo conceito, toda a formação, toda a produção de corrente elétrica, tá? Ela está associada intimamente com o magnetismo e o magnetismo com a corrente elétrica. Não são seres separados, tá? Se você tem magnetismo, naturalmente você vai ter corrente elétrica. A questão é o fluxo de corrente, a resistência do material para poder fazer com que essa corrente caminhe de um ponto A para o ponto B, ou seja, existe uma diferença de potencial, que é a voltagem, que a gente chama de voltagem. Para que isso aconteça, ou eu tenho campo, ou eu tenho corrente, ou eu tenho movimentação entre campo e corrente, gerando um dos dois. Tá? Aí tem a garrafinha aqui de Leyden, que foi garrafa de Leyden, mas aqui é o Peter van Mursen, né, tá? Garrafinha de Leyden porque na química se chama assim. Enfim, aí é o material, aqui eu acredito que seja um material ácido, um material metálico, tá? Deixa eu só... Olha só. O que acontece? Ele girava essa esfera de vidro aqui, tá?
ele ficava girando essa esfera de vidro. Essa esfera de vidro, ele tinha um fio condutor que passava por um determinado material qualquer, que ele queria saber se esse material conduzia ou não corrente elétrica, tá? Os primeiros estudos com relação à resistência elétrica, condução, vinha assim. Bom, esse vidro aqui girava, né? Obviamente tinha tipo um pente, tá? de metal que ficava passando aqui, atritando, gerando atrito, gerando corrente elétrica, tá? Porque, na verdade, ele se eletrizava através do ar, né? O ar era carregado negativamente, ele, por eletrização, ficava positivo, atraindo né, os elétrons. Esses elétrons aqui, quando encontravam uma diferença de potencial, ou seja, um outro ponto ao qual estava faltando corrente elétrica, ele conseguia passar do ponto A para o ponto B, e ele conseguia, por que pareça, armazenar corrente elétrica durante um período de tempo. Obviamente, a corrente elétrica tinha perda, tá? Garrafa de Leyden, tá? Olha só. Quando o cara tinha, obviamente, a burrice, né, de trocar para poder saber se estava enviando corrente elétrica. Era a única forma de conseguir ver isso, tá? E não foi isso não, gente, mas olha só, muita coisa passou a existir aí. Por exemplo, ele percebeu que o fio terra, né, a questão de passagem de corrente no corpo ou em um objeto, transferência, se ele tivesse isolado do chão, ele não sentia corrente elétrica, mas quando ele não estava isolado, ele sentia corrente elétrica. Imagina a quantidade de erros e acertos até conseguir entender o que estava acontecendo. Hoje, isso é simples para a gente, é meio óbvio. Uma criança hoje, com um pouquinho de internet, consegue entender o que é corrente elétrica, mais ou menos que é um fenômeno, que para ela é necessário para acender a luz, para poder ligar o joguinho do celular. Mas naquela época, cara, isso é zero. Você tirar do nada, quase, e jogar para uma realidade que até então era impossível. Aí vem Benjamin Franklin, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre ele. 1706 a 1790. Benjamin Franklin, além de presidente dos Estados Unidos, que também se tornou, ele estudou muito o efeito da eletricidade. Ele começou a entender a partir dele começou a surgir o conceito de polo sul, polo norte, corrente positiva, corrente negativa. O problema é que não só Benjamin Franklin, mas outros estudiosos daquela época e mais para frente, mais atuais, entenderam que, na verdade, que a corrente elétrica, que os elétrons eram positivos, o que caminhava era positivo. E o negativo era o que ficava parado, enfim. E aí a gente tem hoje a corrente convencional e a corrente real. Né? A convencional é o que a gente usa para poder fazer cálculo, circuito de Kirchhoff, para você fazer algum cálculo de parâmetros de corrente, de resistência, num sistema de computador, numa placa de vídeo, enfim. Né? Para você calcular, quando você bota o multímetro, né? Calcular voltagem, resistência, corrente, tá? Eles sempre utilizam o conceito da convencional e não da real. Porque a partir do momento que todas as resoluções, todos os cálculos, tudo que se conhece hoje já estava pronto, basicamente, há um século atrás, e perceberam que não, na verdade, o que ele considerava como sendo positivo era a falta de elétrons, e eram os elétrons que, sim, caminhavam no material, né? Essas partículas eram partículas soltas, aí veio Rutherford, Bohr, né, lá na química, que explicaram o que era o elétron, a eletrosfera e assim por diante, tá? Só para a gente ter um entendimento geral. Aí começaram a se entender que polos positivos, polos iguais se afastavam, polos negativos se aproximavam. Isso tudo, gente, está ligado intimamente à corrente elétrica.
Aí a garrafinha de Lender de novo, a pipa, né? Só para poder mostrar, obviamente, só para deixar bem claro, o Benjamin Franklin, aquela história do Benjamin Franklin, soltou pipa no dia de chuva, tal, botou uma chave na ponta lá, tal, para ver se passava corrente elétrica. Não existiu não, tá, gente? É só uma parábola americana que acabou ficando e as pessoas meio que passaram a achar que aquilo era uma verdade, tá? Senão o cara teria matado. Esse aqui é o primeiro protótipo de pilha, tá? Que era para armazenagem de corrente elétrica, o conceito, né, do processo de galvanismo, né, começou a surgir a partir daí. Aí, ó, a força pai com o quadrado da distância, começaram a perceber que existia uma relação entre força e distância, tá? Isso também foi bastante importante com relação ao conceito de terra, pegar esse conceito e trazer para o eletromagnetismo. Não sei se vocês já perceberam que a força magnética também está diretamente ligada ao inverso do quadrado da distância. Quanto mais próximo você aproxima um ímã do outro, seja ele os dois com o mesmo polo ou polos diferentes, o que acontece? Eles ou se atraem fortemente ou se repelem fortemente. Mas conforme você vai se afastando, isso cai absurdamente rápido, tá? Exatamente por essa relação que existe tanto na eletricidade quanto no magnetismo. E, na verdade, é uma coisa única. A gente separa por uma questão didática, tá? Vamos lá, continuando. Deixa eu só andar um pouquinho aqui. Aí, ó, aquele experimento de Ørsted, né, que ele percebe a questão da bússola, que quando passa uma corrente aqui, a tendência da bússola sair da linha ao qual ela está apontando e seguir a linha de corrente, né? Isso também foi um boom, começou a imaginar, caraca, então a corrente pode ser influenciada com o campo magnético, ou o campo magnético influencia a corrente, sim. Aí perceberam que corrente, campo magnético e luz, isso aí que está acontecendo agora na tua casa, aí, ou no teu trabalho, ou onde você está, a luz é um efeito eletromagnético, tá? A luz é eletromagnética. Tem uma brincadeira na física que pegam as equações de Maxwell, até tinha uma camisa assim, botava as 5 equações de Maxwell e botava assim, e assim Deus fez a luz. É bem legal, eu tinha uma camisa dessa na época. Enfim, continuando, aí, novamente, né, aqui é um voltímetro, né, só para poder entender que quando você gera movimento, um movimento aqui oscilatório do ímã nessa oh, meu Deus, solenoide, nesse solenoide aqui, tá? Você percebe que existe uma variação de voltagem. Esse ponteiro aqui, ele vai para um lado para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro, conforme você vai mexendo isso aqui, conforme o ambiente faz com que você mexe. Quanto mais rápido você mexe, maior é a energia gerada para poder fazer com que esse ponteiro vá para um ponto mais extremo ainda. O que você está fazendo, na verdade, é uma corrente alternada, né? Gerando corrente alternada. Tesla falou muito sobre isso. Vai ter uma aulazinha que eu vou apresentar um pouquinho sobre a história de Tesla, que fala muito sobre a engenharia elétrica, tá? Que eu acho que é muito importante o engenheiro elétrico não terminar a faculdade sem saber quem é Tesla. Bom, aí começa-se o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ele pega 2 barras, tá? Aí passa uma corrente entre essas 2 barras, aí vai ter uma ação de repulsão ou atração. Aqui começa o efeito da mecânica, quando você pega o eletromagnetismo e através dele você consegue gerar efeito mecânico, tá? Ou seja, tem uma força que atua sobre um objeto e esse objeto gira, ou esse objeto é atraído ou repelido, gerando um efeito mecânico no processo, tá? Isso aqui não é muito importante. Cadê o que eu quero aqui? Vale muito a pena vocês depois assistirem esse vídeo, tá? Deixa eu só... Agora você daqui já acabou. Vamos voltar para o que interessa. Poderia só baixar um pouquinho o volume do seu microfone, que tem hora que está estourando. Aí parece que baixa, oscila. Espera aí. No início estava... Melhorou um pouco? Melhorou um pouco?
Melhorou. Tá. Novo compartilhamento. A gente clica aqui, peraí. Eletromagnetismo. Compartilhar. Pronto, voltamos ao nosso. Peraí, tem um negócio aqui me atrapalhando. Foi. Então, aqui é só para vocês entenderem, ó, a partir de todo esse estudo, tudo que a gente viu, nós temos usinas elétricas, hidrelétricas, tá funcionando. Aqui tem um exemplo mais clássico de uma usina hidrelétrica. Eu até comentei um pouco na semana passada com vocês. Alguns efeitos, alguns fenômenos, isso foi visto também semana passada com vocês, tá? Que é as linhas de campo magnético, como elas funcionam, saindo do norte, indo para o sul, tá? A polo norte e o polo sul magnético, tá? Para vocês entenderem. Só para uma coisa que é importante, tá? Que o polo sul e o polo norte magnético não necessariamente estão apontando, não apontam diretamente, a bússola não aponta para o polo norte geográfico, ela aponta para o polo sul magnético, tá? O polo sul magnético tem um certo ângulo, tá? Em relação ao polo norte geográfico. Mas, com relação aos efeitos de campo eletromagnético, tá? O polo norte magnético, o polo norte geográfico da Terra, dado por essa reta aqui, ó, tá? A gente aproveita, quando a bússola ela tem essa inclinação, que a gente está ainda apontando para o polo norte magnético. Tá? A gente sempre seguia pela bússola utilizando o polo norte magnético. As cartas, as cartografias, as náuticas ou aéreas ou terrestres, tá? São baseados utilizando o sul magnético ou, nesse caso, o polo norte, o norte que ele está apontando aqui, que é o norte, que é o sul magnético, que é o norte com um ajustezinho de alguns graus, tá? Só para vocês entenderem que a Terra ela está mudando. Isso aqui, essa rotação acontece em torno de, se eu não me engano, a cada 4.000. Depois eu posso verificar isso direitinho com vocês, tá? Daqui a alguns, na verdade, daqui a alguns milhares de anos não. Na verdade, a Terra já era para ter virado os polos e não virou até agora, tá? Aí existem teorias da conspiração que do nada a Terra vai virar, tem até filme sobre isso, que a Terra vai virar do nada, assim, os polos, vai dar uma merda do cacete, tá? Para vocês entenderem, em 2021, tá? Em 2001, o polo norte magnético se encontrava a 81 graus, 18 nananã, tchucu. Já em 2004, olha o que aconteceu em polo magnético, já 1 grau, ó, já subiu 1 grau, tá? A localização dele, norte-oeste aqui, sei lá, tá? Noroeste. A mesma coisa aqui, ó, Polo Sul, 64 graus, ó, o Polo Sul aqui, ó, mudou, tá vendo? A Terra é mostrando que os polos magnéticos eles vão se alterar. Não é a Terra, tá? A Terra não vai girar. O que acontece é o seguinte, de tantos em tantos dos milhares de anos, o polo magnético, do nada, ele pulsa, tá? Só que ele pulsa de milhares a milhares de anos. Ele não faz um pulso absurdamente rápido. Então, do nada, o polo magnético ele vai se deslocando até alterar completamente, tá? E isso influencia nas marés também, além, né, na questão da Lua, mas também nas marés, na questão de frio, né, mesmo, tá? Porque isso influencia um pouco na questão da inclinação da própria Terra, a recepção de raios solares, né? Dos raios gama, beta, dos íons, enfim, das partículas solares sobre a Terra, que atinge a Terra, ou seja, sei lá, 60% da população do mundo com câncer, mais ou menos assim. Tá? Se não morrer de câncer, vai morrer de um frio absurdo ou de um congelamento absurdo, quase que instantâneo. Se sobreviver, obviamente sobreviveram, né? Senão não estaríamos aqui. A vida continua e tudo fica bonito novamente, tá? E a gente finge que isso nunca aconteceu. Não se preocupem. Teoricamente, de acordo com o pessoal da astrofísica, né?
já era para ter acontecido já 200 anos atrás, ou 200 e poucos anos atrás, aí ainda não aconteceu. Aí o nego está com cagaço de você acordar de manhã cedo lindamente com os polos trocados. Você não tem noção, tem aves, tem animais marinhos que conseguem, tem sensibilidade ao campo magnético. Então, essa mudança do campo magnético muda a questão migratória, muda várias coisas, cara. Assim, é um apocalipse, tá? Literalmente é um apocalipse. Para vocês entenderem a importância da questão dos fenômenos magnéticos. Aqui, ó, mostrando a cúspide e bolos. A cúspide é a parte que isola a Terra, né, que é o campo. Aí tem as partezinhas aqui, que é os óbulos, região de atrapamento, enfim. A aurora boreal, o polo norte, a aurora austral, não sabia que tinha um nome diferente. Norte, austral no sul, tá? Fiquem espertos. E aí outros efeitos de campo magnético aí, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Isso é importante porque isso cai em concurso e depois eu não quero que seja ninguém me xingando, dizendo que eu não vi isso na faculdade. Vamos lá. De acordo com o eletromagnetismo, o movimento relativo entre as cargas elétricas e um observador tem como resultado o surgimento de... Vamos lá. Anota aí, o que vocês acham? Vou dar um minutinho para vocês pensarem, lerem a questão e anotarem. Vocês estão no slide, né? Vocês estão vendo o slide aí da questão ou não? Hello? Olá, olá. Está aparecendo. Tá aqui. Agora a voz de vocês está baixa para mim. Peraí. Mas é porque aquela mudança que fez lá na configuração aumentou bastante, ficou estourando o som. Nem de ver onde estava o negócio aqui. Sem querer apertei um bagulho doido aqui, o negócio foi. Rapidinho, vê se vocês conseguem ouvir. Conseguiram ouvir? Não ouvi nada, não. Não? Ah, então deixa pra lá. Caguei. Pensei que ia dar para vocês ouvirem aqui. Paciência. Ai, ai. Caraca, o negócio não sai. Pronto. Bom, e aí, o que vocês acham? Letra A, B, C, D, E. Ó, de acordo com o eletromagnetismo, o movimento relativo entre as cargas elétricas e um observador tem como resultado o surgimento de... Só para lembrar, essas questões eu sempre cobro na prova. Que geralmente acontece que eu não boto a opção A, B, C, D, E, tá? Geralmente eu pego essas questões. É muito raro eu ficar inventando questões, eu pegar coisas assim do arco da velha, tá? Então, assim, se eu estou passando essa questão é porque ela provavelmente é uma candidata a cair na prova. E eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. Ó, de acordo com o eletromagnetismo, o movimento relativo entre as cargas elétricas, e um observador tem como resultado o surgimento de campo elétrico, campo magnético, diferença de potencial, fenômenos relativísticos, ondas gravitacionais. Chuta aí alguém, pô, chuta aí. Letra C. Letra C. Diferença de potencial? Diferença de potencial? Não, B. Dois campos magnéticos? Vamos ver. Na B. O A ou o não dá para ter dois. Vamos na B. Vamos na B. Então tá, tem um B e um C, vamos ver. E a resposta é letra B. Parabéns, jovem. Por quê? Lembra que eu falei de Maxwell? Ó, de acordo com as equações de Maxwell, é sabido que o movimento relativo entre as cargas... Essa é a resposta que eu quero que fique na prova. Tá? Só para vocês entenderem. Essa seria a resposta da prova. Não teria letra B, você me dá essa resposta. De acordo com as equações de Maxwell, é sabido que o movimento relativo entre as cargas elétricas e um observador é capaz de dar origem a campos magnéticos, né? Lembra? Corrente elétrica, o movimento de corrente elétrica gera campo magnético. O movimento do campo magnético gera campo elétrico, e que gera corrente elétrica. Tá? Então, ó, um observador é capaz de dar origem a campos magnéticos em razão à variação do campo elétrico produzido pelas cargas
em movimento, tá? Próximo, vamos lá. No eletromagnetismo, uma boa pergunta aqui, hein? Eu falei sobre Faraday, falei sobre isso, não falei sobre Gauss e Lenz. Faraday sim, Ampère não, vamos ver. Né? No eletromagnetismo, existe uma lei que estabelece a seguinte relação. A variação temporal do fluxo magnético, a gente não estudou isso ainda, tá? Só estão antecipando essa pergunta. Só achei pertinente porque tem a ver um pouco com o campo magnético. No eletromagnetismo, existe uma lei que estabelece a seguinte relação. A variação temporal do fluxo de campo magnético através de uma área é responsável por produzir um campo elétrico perpendicular a essa área. Tá? Essa área que é responsável por produzir um campo elétrico perpendicular a essa área e, consequentemente, um campo magnético induzido no sentido oposto àquela variação. A gente vai ver mais à frente, lá na frente, quando você tem, por exemplo, uma espira, tá? Ou um arco, não necessariamente fechado, e você passa uma corrente ali, não precisa passar uma corrente, na verdade, tanto faz. Ou você passa corrente, ou você passa um ímã. Quando você passa um ímã dentro desse arco, oscilando várias vezes, o fluxo que é gerado ali, tá? Gera corrente elétrica. O elétron, toda vez que você passa um ímã, ele vai e volta, tá? O elétron pula do ponto A ao ponto B, mais à frente, ou mais atrás, dependendo se você está entrando com o norte ou entrando com o sul. Aí isso vai mudar um pouco. Aí é a regra da mão direita, que a gente vai ver mais para frente. E aí esse elétron vai caminhando, esse grupo de elétrons vão caminhando. Se eu tenho uma corrente de elétrons indo para uma certa direção preferencial, eu tenho corrente elétrica. Tá? E esse cara que criou, que percebeu, que notou essa interação entre campo elétrico e corrente elétrica, gerando corrente elétrica. Então, a lei que estabelece uma relação matemática para o enunciado mostrado acima é chamada de lei de Faraday, lei de Ampère, lei de Gauss, lei de Lenz ou lei de Faraday-Lenz. Vamos estudar todas elas, tá? Chuta aí, pode chutar. O que você acha no seu sentimento, no seu coração? Letra A. Lei de Faraday. Alguém chuta uma outra? Ou todo mundo vai para Faraday? Lei de Gauss. Vamos ver. Lei de Gauss, vamos lá, hein? E... Daria a letra C. B? Porque você falou de corrente elétrica, assim, não sei, eu só estou chutando mesmo, né? Aí falou de corrente elétrica, eu lembro logo de Ampère, né? Ampère, né? É uma boa. Isso aqui é uma... Um pouco, né? Mas de repente nem seja isso, mas vamos ver. Vamos lá, isso aqui é prática de concurso para engenharia elétrica. Petrobras adora fazer essas gracinhas. Que confunde, o cara, o engenheiro elétrico, está tão no dia a dia, está tão pensando em outras coisas, que a última coisa que ele vai pensar é nessa parte aqui. Vamos lá. E a letra E? Letra E. Letra E, quem mesmo? Letra E, Faraday-Lenz, tá? Na verdade, é Faraday-Lenz. Lei de Gauss é lei de... está ligado a lei de Gauss está ligado a fluxo magnético, tá? Vamos lá. Por que a letra E? Essa você talvez não fosse acertar, porque a gente ainda não está. Só mesmo para contextualizar o que a gente está falando sobre eletromagnetismo. Tá? Em todas as alternativas disponíveis nesse exercício, apresenta somente leis próprias do eletromagnetismo. É só para o magnetismo. Tá? No entanto, a alternativa que explicita a lei que elucida o surgimento de campos elétricos e campos magnéticos induzidos mediante a variação de um fluxo de campo magnético é a lei de Faraday-Lenz. Tá? Lenz estudou campo magnético, Faraday campo elétrico, e a interação entre essas duas relações forma o campo eletromagnético, forma fluxo de campo magnético, que gera corrente, e vice-versa. Então, essa lei é a junção da lei de Faraday, né, que explica o fato da variação do fluxo magnético produzir um campo elétrico, com a lei de Lenz. Também conhecida como lei da conservação da energia, que explica o surgimento do campo magnético induzido e de sentido oposto à variação do fluxo do campo magnético. Uma pergunta ótima para fazer e uma resposta ótima para ser dada. Bom, na semana passada nós estudamos um pouquinho isso aqui, ó, que é a regra da mão esquerda, lembra? Ó, quem faz vestibular, né, quem está trabalhando para questão vestibular, grava assim, ó, faça um bom vestibular. Ó.
faça um bom vestibular. FBV, tá? Botou o dedinho, faça um bom vestibular. No dia da prova, eu aconselho fortemente que você escreva no dedo F, B e V, nos dedos, tá? Fortemente. Porque tem gente que conhece a matéria, sabe tudo bonitinho, mas chega lá na hora, muda o B com F, V com F, dá um que procura, dá uma merda. O pessoal erra com essa prova toda, porque às vezes a primeira prova, quase ela toda depende de você saber a regra da mão esquerda, senão vai dar merda. Tá? Aí aqui eu tenho um exemplo, gente. Vocês já podem olhar para a mãozinha de vocês aí, que eu sei que deve ter um ou dois já com a mãozinha já com os dedinhos apontando. Aí, ó, lembrando que quando tem pontinho significa que a seta está saindo do papel. Quando tem xizinho, está entrando no papel. É muito comum identificar apenas o campo magnético com essa setinha, saindo ou entrando. Mas qualquer um deles pode estar atuando dessa forma, tá? Eu posso ter a força saindo ou entrando no papel, eu posso ter a velocidade entrando e saindo no papel, como eu posso ter o campo. Aqui nesse caso, está usando uma carga negativa. Na carga negativa, é só vocês olharem. Na carga negativa, a força ela altera a sua posição. A força, ao invés de apontar para cima, ela aponta para baixo. Então, vamos lá. Nesse primeiro aqui, ó, se vocês olharem, o campo magnético está entrando ou está saindo do papel? Ajuda o tio. Campo magnético. Está entrando ou está saindo? Está saindo. Saindo é a ponta da flecha que você está vendo. Se está saindo, então agora você vai pegar o teu dedo lá, ó, o indicador, o indicador, né? O indicador, e vai apontar para você. Vira para você. Vira para você? Show. Só que agora, olha só, essa força, ninguém está acontecendo com aquela força lá, ó. A velocidade está indo para onde? Para dentro ou para fora? Para fora. Para fora. Tá, olha só. Eu tenho uma carga negativa, tá? Eu tenho... O meu campo está apontando para mim, ó. Você aponta, bota o dedo apontando para o teu nariz. O dedo indicador apontando para o teu nariz. Quando eu aponto para o nariz, a velocidade está do lado esquerdo ou direito? Sabe o que está acontecendo de verdade agora? Apontando para o lado direito ou para o esquerdo? Direito. Esquerdo. Com certeza deve estar apontando para o lado esquerdo. Não é isso? Agora, qual é a carga negativa? Esquerda. A força vai apontar para cima ou vai apontar para baixo? Eu ouvi a pergunta, mas... Negativa. A força vai apontar para cima ou vai apontar para baixo? O áudio está falhando. A força está apontando para cima. Vamos ver agora? Ó, o campo magnético está apontando o campo magnético toda vez. A velocidade ela não vai estar apontando para o lado direito, como está no papel aí, como está na folhinha, na apresentação. Tá? Ela vai estar apontando para o outro lado. Então, o que você vai fazer? Essa força aqui, ó, quando é carga negativa, essa força tem que apontar para onde? Para baixo. Quando aponta para baixo, o campo vai continuar apontando para o teu nariz e vai estar apontando para onde? Para a direita, como está no papel. A pergunta é, essa força está apontando para cima ali, ela está certa ou está errada? O áudio está falhando, mestre. A gente não está conseguindo ouvir o Sério? Peraí. todo. Ai, droga, peraí. Deixa eu ver se é... Não, deixa eu ver se é daqui. Configuração do microfone. Não, tá tudo sem. Tá falhando muito? Vocês estão conseguindo ouvir agora? Alô? Conseguem me ouvir? Estou ouvindo, Sim, a gente está professor. conseguindo escutar sim. De repente falar um pouco mais devagar, de repente... Pode ser, verdade. Tá bom. Então, vamos lá. Você vai apontar para o teu nariz o campo magnético. Quando você apontar para o teu nariz o campo magnético, imaginando que a carga fosse uma carga positiva, tá? Quando você aponta para o seu nariz o campo magnético, tá?
a velocidade, quer dizer, a direção ao qual esse objeto vai seguir, quer dizer, a velocidade, ela vai para o lado vai apontar para você para o lado direito ou para o lado esquerdo. Note, o dedo indicador está apontando para o nariz. Pro lado esquerdo. Esquerdo, ótimo. Agora, se eu pegar essa velocidade, tá? E apontar para baixo, perdão, velocidade não, a força que está apontando para cima, apontar para baixo, para que lado vira a velocidade agora, o V? Direito. Direito. Mas o campo continua apontando para o nariz, não continua? O campo simples. Show. E por que a força está apontando para baixo e a força aqui está apontando para cima? E aí? Alguém sabe me dizer? Caraca, nossa. Porque, na verdade, como você tem um ângulo de 90 graus entre o campo e entre a força e a velocidade, você tem um movimento circular. Então, nesse caso, olha do lado aí, ó, um exemplo que está dinâmico, né? Tem um objeto se mexendo, girando em torno de um círculo. Tá vendo? A carga girando em torno de um círculo. Então, aquela seta ali é a força. Note que, dependendo para onde você está apontando, a força aponta para um determinado... A ponta está apontando sempre para dentro, que é a força centrípeta. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos no desenho de baixo. Agora, no desenho de baixo, a carga é positiva. O campo magnético está para dentro do papel ou para fora do papel? Campo magnético está para dentro do papel ou para fora? Do papel, né? Dentro do papel. Xzinho é dentro do papel. A flecha está entrando no papel. Então tá, agora aponta para frente. Aponta para frente. A força vai estar apontando para cima, regra de mão esquerda. E a velocidade aqui, ó, a força vai estar apontando para cima, não, perdão. A força está apontando para a direita. A força aponta para a direita. Tá? O campo está entrando no papel. Para onde está apontando a velocidade? Para baixo. Para baixo. Só que o efeito, a força ali, por acaso, bateu certinho. Mas a força não importa, ela poderia estar do outro lado também. Tá? Apontando para o lado esquerdo. Por quê? Nesse caso em particular, você tem um movimento circular. Tá? Então, a força ela vai estar sempre apontando para o lado de dentro. Independente se é carga positiva ou negativa. Tá? Porque existe uma relação de 90 graus entre força e velocidade, ou força e campo magnético, tá? Fazendo um movimento de círculo. Isso é para movimento circular. Tá? Agora, aqui embaixo, tem 3 exemplos aqui, ó, 1, 2 e 3. Verifiquem para mim se eles estão corretos ou estão errados. As pessoas estão apontando para o lado correto ou o lado errado. Ó, nesse primeiro aqui, deixa essa festinha. O campo está... Aí ele fala, esse X aí representa o campo magnético ou representa a velocidade? Esse X aqui. Campo magnético ou velocidade? Campo magnético ou velocidade? Isso aí é a velocidade. Né? Isso. Então, significa que o vetor velocidade está saindo ou está entrando no papel? Isso aí está entrando no papel. Tá entrando. Show. Então, você já sabe que faça um bom vestibular, o B, tá? É essa setinha aí, ó. Apontando para o lado, para a direita. Tá? A velocidade está entrando para o papel. Está entrando para o papel. A força está apontando para baixo. O dedão está apontando para baixo. E aí, se você fez esse movimento de velocidade entrando, campo magnético indo para o dedo do indicador indo para a direita. A força F está para baixo? Sim ou não? Não. Não? Tá para cima, professor. Que professor que você fizeram? Eu tô fazendo um movimento errado, então. Calma aí. Mão esquerda, mão esquerda. Vai lá, de Mão mão. esquerda. O B. Ó, vê se você consegue ver a festinha. O B é esse aqui. Esse aqui é o teu dedo indicador. É o dedo que você cagueta. Vai caguetar alguém. Esse campo, esse V aqui, ó, ele está para dentro do papel.
que é esse dedo aqui, o dedo anelar, sei lá que merda é essa, tá? E o dedão é a força. Então, quando você aponta esse cara aqui para dentro do papel e jogando o dedo indicador para a direita, a pergunta é: o dedão está para cima ou está para baixo? Que é o indica força. Professor, Para só uma cima. dúvida. Entrando no papel, é virado para... Quem entra no papel? Quem está entrando no papel? É a velocidade ou é o campo? Não, eu só quero saber como posiciona a mão, porque eu acho que se está saindo é virado para você, se está entrando é virado para... Não, depende do que é. Quem é que você está trabalhando? Quem tá, o símbolo, esse símbolozinho aqui vai indicar quem está entrando e saindo do papel. Ele é sua referência inicial. Tá? Ou você aponta para o teu nariz, ou você aponta para o colega. Tá? Seja força, seja velocidade, seja campo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é a velocidade. A velocidade é o dedo debaixo do dedo indicador, tá vendo? Olha aqui para o desenho da mão esquerda. Esse cara aqui, ó, tem que estar para dentro do papel. Então, mestre, se eu entendi o que você falou aí agora, é como se eu colocasse as costas da minha mão no meu nariz. Sim, E aí seria a velocidade que está saindo do meu nariz. Isso, aí a força está para a mão baixo. está apontando para o seu nariz. Perfeito. Com a velocidade que eu tô apontando. A velocidade não aponta, não. A velocidade, quem aponta é o campo magnético. Olha só, eles não saem do lugar, não, tá? A força continua sendo o dedão, o campo magnético continua sendo o dedo indicador e o neon continua sendo a velocidade. Eles não vão mudar, o dedo não, a posição desses vetores não muda, não, tá? Eles continuam sendo os mesmos dedos. O macete que é, ó, tá vendo esse tiquinho aqui, ó? Esse tiquinho é do V. Então, o V está apontando para dentro do papel. A quantidade de tamanho apontando para o seu nariz. Tá? O seu dedo indicador, o dedo do campo magnético, ele vai apontar para a direita. Vê se você está fazendo isso. E a força vai apontar para baixo. Vê se isso acontece. Só para lembrar que a maioria dos cálculos que a gente trabalha, a gente precisa saber disso, tá? Isso aqui é a parte, principalmente para um. Para um, se você não souber, vai dar merda. Acho que ainda no presencial a gente vai entender melhor, professor, de praticar isso. Tudo bem, mas tenta ver direitinho. É só você fazer. É porque o que acontece? O que acontece muito, que não sei porquê, todo mundo acha que sei lá, a força está aqui, aí pega da força do nada, bota no dedo, troca os dedos, nada a ver, não tem que trocar dedo nenhum. Continua sendo a mesma mão esquerda, continua sendo os mesmos vetores nos mesmos dedos. O dedão sempre será força, o campo magnético sempre será o dedo indicador e a velocidade sempre vai ser esse dedo anelar. Sempre, para sempre. Tá? Ou a palma da mão, tanto faz. Tem gente que usa a palma da mão. A mão aberta, né, também pode ser. Se você quiser fazer, você pode fazer o seguinte, ó. A mão aberta, a sua palma da mão vai ficar virada para o papel. Os seus dedos não é o dedão, não. O dedão está apontando para baixo. O dedão é a força, tá? E o campo magnético são os 4 dedos apontando para a direita. Conseguiu fazer isso? Usando a palma da mão? A palma da mão esquerda, eu tenho certeza que deve ter gente usando a mão direita ou pé para poder fazer esse negócio. Mas é a mão esquerda. Se você estiver usando outra mão sem ser esquerda, você está usando a mão errada. Você tem 50% de chance de acertar. Ô, professor, ó, no caso aqui, eu estou fazendo aqui, os 4 dedos estão apontando para a direita, né? Aqui para mim. E o polegar está apontando para baixo. Isso. Agora, sim, o indicador está aqui apontando para o meu nariz, que no caso seria o campo magnético. As costas da mão apontando para o teu nariz? É. Não, a palma da mão é a velocidade. A palma da tua mão é a velocidade, está entrando para o papel.
Xzinho é entrando no papel. Usa a palma da mão. Ao invés de usar o dedo anelar, esse, o azul aqui, ó, o azul, usa a palma da mão, abre a mão, não é como se você apertar muito alguém. A palma da mão é velocidade, está apontando para você, tá? Então, nesse caso, a palma da mão tem que apontar para o papel, para a imagem que está aparecendo na sua computadora agora, ou no seu celular. A palma da mão tem que virar para ela. Aí você vê que o dedão vai estar apontando para baixo. O dedão apontando para baixo é força. Entendi. E a setinha preta que indica o campo magnético são os seus controladores. Está apontando para a direita. Vê se isso está acontecendo agora. Conseguiram? Alguém não conseguiu? Ainda está confuso? Não tem problema, não. Semana que vem, em aula, eu volto a explicar. Se tiver usando o slide como referência e eu colocar minha mão esquerda, o V em direção ao X, aí eu vou ficar com o F para baixo e o B para a direita. Isso, exatamente isso. Nesse aqui, vamos verificar se está certo. Esse aqui, ó, agora, esse é pegadinha. A regra da mão esquerda, nessa posição vermelha, amarela e azul, como está indicado aqui, tá? É quando a carga é positiva. Mas quando a carga é negativa, aí a coisa muda. Tá? Olha aqui, ó, vamos ver aqui. Ó, faz normal, tá? Agora, quem está entrando no papel é o campo ou a velocidade? Quem está entrando no papel é o campo ou a velocidade? É o campo. O campo está no papel. O campo o quê? O campo são os 4 dedos. Imagina agora os 4 dedos, fica melhor, com a palma da mão. A palma da mão o áudio está falhando, mestre. A palma da mão aponta para onde é a velocidade. A sua palma da mão apontando para o lado direito. O seu campo magnético são seus 4 dedos entrando no papel, tá? Como se fosse cortar o computador no meio, dar um karatê. Dá um karatê no computador. Tá? Ele vai estar entrando no papel, seus 4 dedos. É o campo magnético. Então, o campo magnético aponta para mim? Não, o campo magnético, a gente está falando isso aqui. Ó, o campo magnético, ele agora está entrando no papel. O campo magnético está entrando no papel. Agora a velocidade está indo para a direita. A velocidade é quem? A velocidade é a palma da sua mão ou o dedo menor. Você escolhe o que vê o que é mais fácil. Tá? A palma da mão como se você estivesse empurrando essa bolinha para a direita. Essa carga aqui, ó, empurrando ela para a direita. Tá? Com a palma da mão, se você pudesse fazer isso. Esse tá? aqui eu consegui. Ó, então, olha só. Com as pontas do dedo, você está apontando, a ponta dos seus 4 dedos é o campo magnético, você está apontando para o papel, tá? A ponta dos seus 4 dedos. A palma da sua mão está apontando para o lado direito, e a velocidade. A palma da mão representa para onde vai a velocidade. E aí você vai perceber que a força, que é o dedão, vai estar apontando para cima ou para baixo? O dedão, para cima. Só que a carga positiva ou a carga negativa? A carga negativa, carga. Oi, desculpa, cortou. A carga não é negativa? Sim. Se a carga é negativa, você coloca a força. Ao invés de ser para cima, ela é para baixo. Só assim muda. A regra da mão esquerda, ela vai funcionar normalmente se a carga é positiva. Note que aqui, ó, a carga é positiva, bateu certinho. Nessa segunda aqui, ó, quando a carga é negativa, a única coisa que muda de sentido é a força. Ao invés da força apontar para cima, ela aponta para baixo, quando a carga é negativa. Mas o campo magnético, a velocidade continua normal. Agora aqui, ó, aqui, esse ponto aqui, essa bolinha com ponto, é campo, é força ou é velocidade? Velocidade saindo. Velocidade saindo, isso. Então, significa que a palma da mão vai estar apontando para você ou vai estar apontando para o monitor do computador? Está apontando para mim. Isso, a palma da mão está apontando para você. Agora, o campo magnético, ele vai do sul para o norte ou do norte para o sul?
Ele vai do norte para o sul. Então, ele vai estar apontando para o lado direito. Esquerda, né? E Oi? os 4 dedos estão indo para o lado direito, apontando para o lado direito. A ponta, que é o dedão, também está apontando para cima. E ali está apontando para baixo. Por que ali está apontando para baixo? Por causa do sinal da carga, que é negativo. E se a carga é negativa, a força muda a orientação, ao invés de ser para cima, é para baixo. Mas o campo e a velocidade permanecem na posição que eles estavam. Isso é extremamente importante, porque o ventilador só gira porque acontece isso, o ar-condicionado só funciona se for assim, o micro-ondas, a bateria, então, alguns carros só funcionam assim, tá? E vários outros mecanismos que você consegue controlar a velocidade, o giro. Se você que de repente quer que o giro seja ao contrário, tá? Você apertou um botãozinho lá e o giro está sentido horário. Aí você diz assim, não, agora eu vou bater no sentido anti-horário. Tá? Uma máquina de lavar, por exemplo, ela trabalha exatamente utilizando esse conceito básico de campo magnético, força e velocidade. Tá? Esse é o princípio básico para quando você vai ver um equipamento, observar um equipamento que ele utiliza corrente elétrica para gerar movimento mecânico, movimento físico, tá? Movimentar um objeto, você precisa entender como o circuito trabalha naquele eixo, tá? E aí você vai saber se ele vai girar no sentido para a direita, sentido horário, sentido anti-horário, tá? E assim por diante. Aqui é um pouquinho da parte de módulo de força magnética, já falei um pouquinho na semana passada, e ficamos de fazer alguns exercícios, tá? Aí, o que eu vou fazer? Já estão 8 horas. Eu vou mandar esse slide para vocês. Se vocês puderem fazer esses exercícios, eu agradeço, tá? Não se preocupa que o exercício, ele tem, logo em seguida, ele tem o passo a passo, tá? A resposta. Então, fiquem tranquilos. Aí eu mando slides, vocês vão estudar. Slides vai ajudar como referência para a prova, tá? Basicamente, boa parte do conteúdo da prova já está nesses slides aqui. E aí, semana que vem, vamos fazer exercício com relação à força magnética, trabalho e... por enquanto, né? Semana que vem, basicamente, é só exercício, tá? Beleza, Faca na cadeira. Deixa eu acabar aqui para interromper a gravação. Beleza. Doutor, você vai estar enviando até sexta-feira, filho? Cara, eu vou baixar agora a gravação no computador. Assim que baixar, eu geralmente boto lá no YouTube, no meu canal do YouTube, e aí pego o link e mando para vocês. Aí o legal seria se a gente já tivesse o grupo montado, entendeu?